Urgente Brasil! Uma ocorrência aérea gravíssima entrou em apuração agora há pouco e provocou comoção imediata, colocando o país em estado de alerta. As primeiras informações falam em incidente sério sobre investigação, enquanto a repercussão política explodiu e o nome de Alexandre de Moraes passou a dominar o debate após críticas duras e questionamentos públicos que tomaram conta das redes. O impacto foi instantâneo, a direita reagiu em peso e Brasília entrou em clima de tensão e novos desdobramentos podem surgir a qualquer momento. Fica até o final porque isso é muito sério, deixe seu like para fortalecer a direita, comente sua opinião e se inscreva para não perder as atualizações. Então preste bem atenção nas principais informações e me ajude a compartilhar. Lembra quando o Joesley Batista, que é amigo do Lula, pegou um jatinho particular e foi negociar com Maduro lá em Caracas? Isso em novembro passado? Pois é, o Washington Post acabou agora de revelar as conversas entre o Maduro e o Joesley. Eu vou te contar tudo o que eles conversaram e vou mostrar que baixo nível está por trás desse encontro que eles tiveram e como isso é perigoso para o Brasil. Eu sou André Marcília, advogado, professor de Direito, e peço a vocês que antes de qualquer coisa, se inscrevam aqui no canal, deixem também o seu like, cliquem no joinha, assim o algoritmo distribui esse conteúdo para mais gente e considere se tornar membro clicando na aba Seja Membro e tendo acesso aos nossos conteúdos exclusivos. Olha só, o que aconteceu? O Washington Post revelou as conversas entre o Maduro e o Joesley nesse encontro. Sabe o que o Joesley foi fazer lá? Oferecer para o Maduro a Turquia. Ele iria para a Turquia, ser exilado lá na Turquia para não ser extraditado para os Estados Unidos. Óbvio que a Turquia, depois dessa revelação, não comentou o assunto, mas claramente que tudo estava arranjado. Ele iria num asilo, ele e a mulher dele, o Maduro e a mulher dele, iriam para um asilo na Turquia e ficariam ali garantidos, viveriam bem, sem serem presos, sem serem extraditados para os Estados Unidos. No meio desse acordo, ainda havia uma determinação para que a Venezuela rompesse com Cuba e também tinha ali uma negociação que teria de ser feita de acesso dos Estados Unidos a metais críticos e petróleo. Bom, o Maduro recusou a oferta do Joesley e disse que não toparia. Veio o Joesley e relatou isso, segundo o Washington Post, para os Estados Unidos. Os Estados Unidos disseram que o Joesley não foi lá a mando dos Estados Unidos, mas que ele, país, né, os Estados Unidos, consideraram relevantes as informações que o Joesley lhes passou. Bom, isso daqui é de um baixo nível, porque assim, não interessa se o Joesley foi a mando dos Estados Unidos, se o Joesley foi a mando do Lula, se o Joesley foi a mando de quem for, a mando de alguém ele foi. E ele não deveria ir a mando de ninguém, porque o Joesley, sinceramente, ele tem uma ficha corrida gigantesca. É um absurdo ele ser uma espécie de ministro das relações exteriores fantasma do Brasil. Um cara, um empresário, que simplesmente tem uma ficha corrida policial longuíssima, com um histórico de suborno e propina para mais de 1000 políticos. Atuar em nome, seja lá de quem for, dos Estados Unidos ou do Brasil, ou dos dois, o que é bem mais provável. Porque vamos considerar aqui que a possibilidade de que o Brasil, o governo Lula, chegou para os Estados Unidos e falou assim, é provável que tenha sido isso. Olha, eu tenho uma pessoa que pode ir lá na Venezuela negociar com Maduro aquilo que vocês querem, que é ou a renúncia dele, ou a entrega dele, ou o que for. E em troca disso, se eu arranjar essa pessoa para vocês, Estados Unidos, vocês me aliviam aqui nas tarifas, vocês aliviam o Moraes da Magnitsky. E os Estados Unidos toparam. Essa é que é a verdade. Muito provavelmente foi isso que aconteceu. O Lula ofereceu o Joesley como mensageiro e os Estados Unidos toparam. Não deu certo, mas foi isso. Então, enquanto você está aí, meu caro, batendo palma para um, batendo palma para outro, enquanto está o Lula falando mal do imperialismo norte-americano, enquanto está o Trump falando mal do comunismo brasileiro, eles estão todos ali conversando e negociando. E o Joesley, que é a pessoa menos indicada para, olha, entregar um papel daqui para ali, foi
se tornar uma espécie de diplomata fantasma brasileiro. É realmente de arrepiar o cabelo, não vou nem dizer de onde. Se você achou que o contrato de 129 milhões da esposa do Alexandre de Moraes com o Banco Master foi o ponto mais baixo, mais podre da história do STF, então se prepare, porque acabou de sair uma informação tão escandalosa quanto essa. Bom, vamos voltar um tempo. Foi muito estranho o desespero do advogado do Vorcaro em pedir, implorar para que a investigação ficasse nas mãos do Dias Toffoli. Por que não pedir para que ficasse nas mãos do Alexandre de Moraes? Afinal de contas, Alexandre de Moraes é casado com a mulher que eles estavam pagando 3,6 milhões de reais por mês. Num contrato muito estranho, sem escopo definido e com uma prioridade de que mesmo que o banco esteja quebrando, o pagamento para Viviane tem que ser feito. Mas o que a gente viu foi uma ação imediata do Dias Toffoli de puxar para si toda essa investigação, blindar todo mundo, impedir novas diligências, ter certeza, se certificar de que tudo fique no gabinete dele, retirar as provas que estavam na CPMI do INSS, porque também o Banco Master estava envolvido naquilo, isso gerou um outro escândalo. Então ficou muito estranho. Por que o Dias Toffoli fez tudo isso? Qual é a proximidade, qual é a ligação do Dias Toffoli com esse escândalo e com todo esse dinheiro aí do Banco Master? Tanto é que quando surge essa suspeita de que o Banco Master estava pagando influenciadores para atacar o Banco Central, o advogado do Vorcaro manda uma carta direta para o Dias Toffoli antes mesmo de ser provocado. Beleza, por quê? Olha a matéria que acabou de sair. Gente, acabaram com o nosso STF. Empresas de irmãos e primo de Toffoli tiveram como sócio fundo ligado a suspeitas no Banco Master. Fundo que investiu em empresas de familiares do ministro era administrado por gestora investigada e foi cotista em teia de fundos na mira do Banco Central. Pera aí. Então agora você está querendo me dizer que esses fundos aí do Banco Master investiram em empresas do irmão, vou voltar aqui, tá aqui, ó, do irmão do Dias Toffoli, outro irmão do Dias Toffoli e o primo do Dias Toffoli? Isso é sério. Isso aqui, meu amigo, na minha opinião, aqui nós temos 3 familiares. No caso do Moraes, é a esposa. Aqui nós temos os 2 irmãos do Toffoli, mais o primo do Toffoli envolvido no esquema. E aí tem mais uma coisa. Aqui. A conexão com o caso Master se dá por uma cadeia de fundos. O Arlin foi um dos cotistas do RWM Plus, que por sua vez também recebeu investimentos de fundos ligados à Maia 95, em um dos 6 apontados do Banco Central. Como integrantes da suspeita teia de fraudes de banco de Daniel Vorcaro, o fundo Arlin em si não é alvo da investigação. A Arlin e todos os demais fundos da teia têm como administradora a REAG. A REAG é aquela que recebeu busca e apreensão por estar ligada com o PCC. Vocês estão entendendo a gravidade disso daqui? A administradora da Arlin, que foi uma das que financiou e investiu nas empresas do irmão do Toffoli, ela também era administrada fundos do Vorcaro e ela está no carbono oculto por lavar dinheiro da PCC. A Folha procurou a assessoria do STF e perguntou se Dias Toffoli tinha conhecimento dessas conexões e se ele considera que as informações criam algum empecilho para a sua condução do caso. Mas o ministro não respondeu até a publicação da reportagem. E parentes do ministro também não se manifestaram. Com apenas um cotista, Arlin foi encerrado no fim do ano passado, de acordo com o balanço de 2005, ele tinha apenas 4 investimentos em 2 empresas ligadas à família Toffoli, Tayaya e DGEP. E em uma hold que não aparece nas bases de dados, eu fiz, cara, tá tudo se desvendando agora. Tá tudo se desvendando. E aí, esse pessoal está sendo investigado por Dias Toffoli. O Dias Toffoli tinha que imediatamente se declarar suspeito. Ele está investigando um banco e fundos que investiram na empresa da sua família. Já não basta Flávio Dino estar investigando a corrupção do consórcio do Nordeste, que comprou respiradores que nunca chegaram de uma loja de maconha. E ele era um governador envolvido no Banco do Nordeste. Preste atenção nisso. Flávio Dino, ele está investigando um caso no qual ele é o suspeito de praticar corrupção. Aí você acha que não tem como piorar. Tem, gente. Não é só a esposa do Moraes, agora é a família do Dias Toffoli. Gente, a nossa Suprema Corte foi sequestrada. Quando é que o Brasil vai entender isso?
A nossa Suprema Corte foi sequestrada. E a partir disso nós estamos vendo a deteriorização, o esfacelamento da nossa democracia. Eles estão se protegendo, eles não estão protegendo a democracia. Eles estão se protegendo e vão destruir e prender todos aqueles que representam um risco a essa estrutura corrupta que foi criada. Meu Deus, isso aqui... calma que tem mais essa. Acabou de sair na Folha de São Paulo. Como prosperam parentes de ministros do STF? Presta atenção nisso aqui. Levantamento mostra que familiares dos magistrados que são advogados multiplicam casos nas altas cortes. É difícil afastar a ideia de que quem contrata advogado parente de ministro mira não só o bom serviço, mas a influência do magistrado. Olha isso daqui, cara. Aqui você vê que o jornalista tem até medo de fazer uma acusação, mas fica difícil afastar, né? Que não tem alguma influência. Vamos lá. No agregado, as ações de parentes saltaram de 80 para 170 no STF e de 208 para 1.394 no STJ, que agora saiu a Malu Gaspar com a bomba falando de venda de sentenças no STJ. Note-se que esses resultados tendem a ser conservadores, já que não são considerados os sócios nas firmas de advocacia dos familiares dos magistrados. Meu Deus do céu! Como que a gente chegou nesse buraco? O problema não é novo e já foi jocosamente chamado de filhotismo. Nos últimos anos, porém, somou-se ao crônico noticiário dos luxuosos eventos jurídicos do exterior, né, que é o caso do Banco Master, pagando palestra, pagando jantar. Todas essas palestras, todos esses leads, todos esses eventos que os nossos ministros vão para fora, sempre quem financia são instituições que estão sendo julgadas por eles ou que estão cometendo algum crime, já estão se preparando, já se blindando, caso sejam julgadas por eles. Mas a democracia está pungente, tá? A nossa Suprema Corte resgatou a democracia. Me desculpem, como que nós deixamos o Brasil chegar nesse buraco? Eu te falo como. Não, eu estou fazendo essa pergunta, mas ela é retórica, eu sei. Nós temos um Senado acovardado. Uma minoria, talvez 20 senadores ali realmente de direita que lutam pela verdade, estão dispostos a se sacrificar. Mas apenas o Senado pode botar um ponto final nisso. O que nós temos hoje é uma instituição que foi sequestrada por pessoas que não têm as menores intenções republicanas. E que não só isso, como se não bastassem praticarem atos suspeitos, dão um jeito de dizer que tudo que é falado contra eles é discurso de ódio, ataque às instituições. Quantas pessoas tiveram suas vidas destruídas por ter feito essas perguntas que agora a Folha de São Paulo está fazendo? Alan dos Santos falava exatamente isso. E agora está lá com mandato de prisão, tendo que morar nos Estados Unidos. Até quando isso vai ficar assim? Eu só vejo um caminho. Maioria no Senado. A pergunta é, eles sabem que com a maioria no Senado eles serão... a democracia será resgatada. Aí vai a pergunta, eles vão permitir que a gente faça a maioria no Senado ou vão ter que prender todos nós? Daniel Vorcaro ameaça poderosos de Brasília para se salvar. Veja aqui comigo essas ameaças. O bicho tá pegando em Brasília e a saga do Banco Master tá muito, mas muito longe de acabar. Hoje eu vou te mostrar 3 grandes desdobramentos que ainda vão causar muito, mas muito barulho. Primeiro, técnicos do Tribunal de Contas da União tomaram uma atitude muito corajosa e muito correta e contrariaram não só o ministro do Tribunal de Contas da União, o Jonathan Jesus, mas contrariaram todo o sistema que está a favor do Banco Master. Segundo, eu vou te mostrar a tentativa de Vorcaro de salvar a si mesmo e o Master, que é muito estranha. E terceiro, veja aqui comigo as ameaças nada veladas de Vorcaro para tentar aí conseguir um acordão com todo o sistema e com isso salvar sua própria pele e de todos os políticos e autoridades que estão enrolados junto com ele. Bora então começar o primeiro ponto. O ministro do Tribunal de Contas da União, Jonathan de Jesus, tinha dado indícios de que ele poderia dar uma decisão liminar, uma decisão de urgência contra o Banco Central, tudo isso para suspender a liquidação do Banco Master. Toda a imprensa, gente, estava relatando que essa decisão estava alinhada com a estratégia de defesa do próprio Vorcaro. Só que o ministro do TCU não contava, era com um problemaço que se revelou uma pedra imensa no seu sapato de todo o sistema. Uma pedra no caminho. E essa pedra são os técnicos do TCU, que estão lá não por indicação política, que não são escolhidos politicamente como o próprio Jonathan foi, mas que são servidores públicos concursados, que estudaram, que foram aprovados em um dos concursos públicos mais difíceis do país. Eu tenho uma grande admiração pelo trabalho técnico desses servidores do TCU e o Valor Econômico trouxe aqui o que diz o parecer deles. Olha aqui.
A análise preliminar conduzida pelos auditores do TCU concluiu que não houve inação, omissão ou falta de acompanhamento por parte do Banco Central no âmbito das fraudes do Banco Master. Os técnicos também reiteraram que a Corte não tem competência para interferir no processo de liquidação. Gente, isso aqui é uma verdadeira pedrada. É um sinal claro dos técnicos do Tribunal de Contas de que se o ministro estivesse disposto a dar essa medida cautelar contra o Banco Central, ele faria isso contra a competência do TCU, que não pode reverter esse processo de liquidação no Master. Ter auditores técnicos dizendo isso para um ministro indicado politicamente que está acima deles é mais do que um constrangimento. É uma verdadeira humilhação. São os técnicos ali expondo publicamente um ministro político e jogando na cara dele e da sociedade que ele está decidindo de forma política e não técnica. Gente, o Tribunal de Contas da União, para quem não sabe, é um órgão de fiscalização subordinado ao Congresso Nacional. Ele existe para auxiliar deputados e senadores na atividade de fiscalização, e os técnicos de lá são alguns dos melhores profissionais que existem no Brasil. Eu trabalhei de perto com eles quando eu era deputado e lá na Câmara, se você quer receber uma análise bem feita, bem pesquisada, com números, dados, pesquisas, evidências, comparativos de qualidade sobre políticas públicas internas e internacionais sobre um determinado tema, você vai lá e pede para os técnicos do TCU. Eles fazem um grande trabalho. Mesma coisa na Lava Jato, eles fizeram várias análises, auditorias de excepcional qualidade. Já com os ministros é diferente. Tem aqueles que são técnicos, competentes, honrados, e tem aqueles que, veja bem, deixa pra lá, melhor nem falar. Afinal, a indicação dos ministros é política. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Eu peço desculpas, mas vale a pena você conhecer essa história. Eu já tinha visto acontecer algo parecido depois da Lava Jato. No ano da minha candidatura a deputado federal, um ministro que queria muito ser escolhido pelo Lula como ministro do STF, estava até lá no jantar de lançamento da pré-candidatura dele, quando ele foi ser candidato à presidência da República. Esse ministro, ele fez um processo a jato contra mim e procuradores da Lava Jato, dizendo que, mesmo sem serem ilegais, as diárias às passagens da Lava Jato teriam que ser devolvidas por serem antieconômicas. Só que ele fez isso contra a área técnica do TCU, contra o Ministério Público do TCU, contra tudo e contra todos que eram concursados e técnicos. Todos os concursados e técnicos, eles diziam que as diárias e passagens eram sim legais, eram econômicas e foram um bom investimento. Afinal de contas, foram usados ali uns 3 milhões de reais para permitir a recuperação de 15 bilhões de reais. Aliás, a gente está falando de diárias e viagens pagas a outros procuradores, que eu não recebi e eu não autorizei, não tinha nada a ver comigo. Mas ele deu um jeito de jogar a conta em cima de mim. Hoje esse processo ainda não acabou e as primeiras instâncias da justiça já disseram que ele é ilegal, esse processo do TCU é ilegal e até que há indícios de perseguição política. Afinal, o processo não tem fundamento e podia me deixar inelegível no ano da minha candidatura, o que explica ali o ministro ter forçado a mão para me colocar na mira naquele caso. Voltando agora ao caso do Master, depois de você entender melhor como é que funciona o TCU, tem mais, gente. Não satisfeito em contar com a ajuda do Jonathan de Jesus, Vorcaro tentou fazer com que o STF o ajudasse. Vorcaro tentou fazer com que Toffoli ajudasse ele na disputa com o Banco Central. Vorcaro pediu que o STF fizesse, preste atenção, uma mesa de conciliação entre Banco Central, Banco Master, TCU, MPF e o tal de Fictor. E essa é uma empresa que estaria supostamente interessada em comprar o Banco Master. O objetivo seria discutir a venda de ativos do Banco Master no processo de liquidação do banco, provavelmente para tentar que o Banco Central não tirasse os ativos do Master, o que ajudaria aí o Vorcaro. E se isso não der certo, Vorcaro parece ter mais uma carta na manga. Ameaças a torto e a direito contra os poderosos de Brasília. Bora ver isso? Antes de te mostrar isso, eu quero te agradecer demais por você fazer parte dessa comunidade, por você sempre deixar o seu like, ser inscrito no canal, ter ativado o sininho. Ter você aqui é muito importante para fazer com que nossa voz conjunta chegue mais longe. Ter você aqui é mais importante para a gente estar junto lutando por verdade, por justiça, por liberdades. Ter você aqui significa um mundo para mim. Significa a gente ter força em conjunto, a gente olhar para o lado, a gente ver que não está sozinho, que existem brasileiros de bem que decidiram não desistir do Brasil. E vamos agora para o nosso último ponto. O jornalista Lauro Jardim do Globo, ele revelou a seguinte informação sobre o banqueiro. Olha aqui, ó. Aqui falando do Vorcaro. Vorcaro avalia que dá para chegar do outro lado do rio por meio de um acordão em que ele fica sem o Master, mas se livra da prisão, desbloqueia os seus bens e processa o Banco Central com possibilidade de obter uma bela indenização. Vorcaro tem repetido que está bem documentado para municiar sua defesa. Os próximos meses dirão quais documentos são esses. Presta atenção, gente.
Ao que tudo indica, Vorcaro tem documentos que vão ajudar ele a não só se livrar da prisão, mas até desbloquear os seus bens e processar o Banco Central para receber uma indenização, ou seja, uma indenização paga por mim e por você. Gente, isso aqui é um recado claro de que ele tá mandando para todo mundo que tem o rabo preso com ele, que vai ficar imaginando que documento é esse que ele pode entregar. O que você acha que o Vorcaro tem para negociar esse acordão, hein? Nós temos visto uma bomba atrás da outra saindo, como o contrato com a esposa do Moraes. Vamos especular aqui, ó. E se o contrato com a família Moraes não tivesse mesmo objeto? Isso por si só poderia derrubar o ministro do STF mais poderoso do país. Será que esses documentos que o Vorcaro mencionou não são provas incriminadoras contra autoridades de Brasília? A mídia disse ainda isso aqui, ó, que o Daniel Vorcaro anda escrevendo cartas. Será que ele não está enviando também cartinhas e bilhetinhos para poderosos? Gente, se o Vorcaro conseguiu o que ele quer com base na ameaça, isso seria o fim do sistema financeiro no Brasil. Um banqueiro que a Polícia Federal diz ter usado seu banco para cometer fraudes bilionárias, conseguir. Depois o banco dele ter sido até liquidado pelo Banco Central, ele conseguir processar o órgão de fiscalização e controle, conseguir ganhar uma indenização e conseguir ainda não ser preso? O que eu aposto é que nós vamos ver mais vários recadinhos da imprensa sobre o que o Vorcaro tem nas suas mãos. Mas e você, hein? O que você acha? O Vorcaro vai conseguir um acordão e tudo vai terminar em pizza? Conta aí pra mim a sua opinião nos comentários. Cantor e equipe morrem em acidente de avião na Colômbia. Eison Jimenez tinha 34 anos de idade. Neste sábado, dia 10, o cantor colombiano Eison Jimenez e 4 integrantes de sua equipe morreram em um acidente de avião na Colômbia. O piloto da aeronave particular que seguia rumo a Medellín para uma apresentação do artista também faleceu. O acidente aconteceu por volta das 16 horas entre municípios de Paipa e do Itama. No perfil de Eison, em um comunicado foi publicado, lamentando o ocorrido. Jimenez tinha 34 anos de idade, ele era conhecido por músicas como Vete e Aventureiro. Uma investigação irá determinar as causas do acidente. A imprensa local diz que o impacto da queda fez o avião pegar fogo, dificultando buscas e resgate. Relatos apontam que a aeronave não teria conseguido ganhar altitude e caiu em alta velocidade para fora da pista de decolagem, colidindo com uma região da mata. As informações são do Metrópolis. Infelizmente, uma tragédia que aconteceu, uma notícia que pegou todo mundo de surpresa, e o mais triste é essa confirmação aqui. Cantor morto em queda de avião sonhou com acidente 3 vezes. Parece que ele previu o acidente que ia acontecer, sonhando então 3 vezes. Após a confirmação da tragédia, declarações recentes do artista sobre sonhos em que previa um desastre aéreo chamaram a atenção de fãs. O cantor colombiano Eison Jimenez, de 34 anos, morreu no sábado, dia 10/1, na queda de um avião de pequeno porte pouco antes de um show em Medellín, na Colômbia. O acidente também matou toda sua banda e causou grande comoção no país. Após a confirmação da tragédia, declarações recentes do artista sobre sonhos em que previa um desastre aéreo chamaram a atenção de fãs. Semanas antes do incidente, Eison concedeu uma entrevista ao programa Se Decide em Mim, em Caracol Televisão, na qual contou que 3 vezes sonhou envolvendo um acidente de avião, no qual ele morria. E um deles afirmou que se viu já morto e sendo notícia na mídia. E um deles, sonhei que tínhamos morrido e que estávamos no noticiário. Deus me deu 3 sinais e eu não os entendi, disse o cantor. Na mesma entrevista, o músico relatou um episódio real vivido dias antes do nascimento de seu filho Santiago, quando a aeronave em que viajava apresentou problemas mecânicos. Apesar do susto, o avião conseguiu pousar em segurança. Eu disse, nunca conheci a criança, afirmou ao lembrar do medo que sentiu naquele momento. O incidente ocorreu quando o avião particular decolou de Paima, município com cerca de 30 mil habitantes,
no departamento de Boecá, por volta das 16 horas, horário local. A aeronave tinha como destino a cidade de Medellín, no noroeste do país. Momentos após a decolagem, o avião não conseguiu ganhar altitude, caiu em alta velocidade e pegou fogo próximo a uma área de floresta, segundo informações do jornal El Colombiano. Além de Enzo e Gimenez, outras 5 pessoas morreram, incluindo o piloto e o fotógrafo do cantor. Eisman Moura, que havia publicado um vídeo emocionante no grupo pouco antes da decolagem. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que o avião deixa a pista e logo depois o local do acidente tomado pelas chamas. O Ministério dos Transportes da Colômbia confirmou comunicar que todos os ocupantes da aeronave morreram nas proximidades. O Ministério Público anunciou a abertura de uma investigação para determinar as causas do acidente. Já o Instituto de Medicina Legal informou que os corpos serão transferidos para Bogotá, onde passarão por procedimentos de identificação.